Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Radar na Carreira, a live do Radar na Carreira. É sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Você que é um participante assíduo, que está sempre assistindo às nossas lives, perguntando, trazendo seus comentários, trocando ideias com a gente. É um prazer também receber você que vem pela primeira vez, que vem indicado por alguém, que veio por ter visto uma divulgação numa rede social, que veio para participar, para poder trazer um pouco da sua energia, do seu conhecimento. É um grande prazer. Gosto muito de falar que criei esse espaço, o perfil Radar na Carreira, junto com a Adriana Brito, uma grande amiga, mentora de carreira, com o objetivo de poder trocar informações com você, poder falar sobre mercado, sobre competências, falar sobre carreira, sobre felicidade profissional. Trabalho com gestão de carreira já há algum tempo. Eu trabalhei durante muitos anos, até deixa eu me apresentar, meu nome é Edson Durão, eu sou psicólogo, trabalho com recursos humanos há muitos anos. Durante muito tempo eu trabalhei dentro de empresas, onde o meu propósito era fazer com que as pessoas estivessem satisfeitas, felizes e entregassem muito resultado. Então, para isso, eu fui estudar competências, fui estudar desenho de processos, fui estudar modelos de construção de avaliação de desempenho, de construção de planejamento estratégico. E de uns anos para cá, eu venho me dedicando a ajudar profissionais em momento de transição de carreira. Quem são os profissionais que eu ajudo? Eu ajudo aquele profissional que busca se recolocar no mercado, eu ajudo aquele profissional que busca crescer na empresa onde está, ou seja, conseguir uma promoção na empresa onde ele está. Eu ajudo aquele profissional que busca uma nova carreira. Como que eu ajudo? Eu ajudo primeiro esse profissional a entender, conhecer, mapear e explorar as suas competências. Depois a gente faz um alinhamento dessas competências com a expectativa. Com isso a gente cria um projeto. Depois parte para abordar o mercado. Trabalhando currículo, trabalhando LinkedIn, trabalhando entrevista, trabalhando estratégias internas de crescimento, trabalhando mapeamento de mercado para identificar onde é possível aplicar cada tipo de competência. E com isso a gente vem conseguindo muito sucesso, vem conseguindo ajudar muitos profissionais a se transformarem na sua melhor versão e na sua melhor versão com satisfação, com felicidade. E aí toda segunda eu faço essa live. É um prazer estar sempre fazendo essa live, estar aqui com você. E quando eu faço essa live, eu convido profissionais para virem participar com a gente, profissionais que possam trazer um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua história, que possam trazer um pouco do seu contexto, que possam contar o seu percurso. E aí hoje é uma live muito especial. E essa live é especial e ela está programada desde o momento que eu comecei a fazer lives aqui no Radar na Carreira. Foi uma das primeiras profissionais que eu fui atrás para convidá-la para fazer uma live aqui, porque eu tinha certeza que ia ser fantástica essa live. Enfim, ela veio hoje, minha grande amiga Renata, porque eu tenho grande admiração. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que ela vai trazer, do que ela vai falar, das histórias que a Renata vai contar aqui. A Renata é uma profissional que cresceu, mas para isso ela se programou. E o legal é escutar isso dela. Deixa eu chamá-la aqui para participar com a gente. Eu vou ler o currículo dela para que vocês tenham uma ideia do nível de profissional que é a Renata, enquanto ela entra ali. Para que vocês saibam o nível de profissional que é essa profissional que está vindo participar com a gente hoje. Olha aqui, a Renata Santana. Ela é conselheira executiva no Comitê de Inovação da ABRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela não entrou aí ainda. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Que ela está para entrar aqui. Vamos aceitar de novo. A gente está aqui ao vivo, Instagram, internet, seja LinkedIn, seja qual caminho for. Internet a gente está ao vivo. Vocês sabem que pode acontecer uma coisinha ou outra, a gente vai
organizando, a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu estou marcando aqui para aceitar e não está dando certo. Renato, eu vou pedir para você sair e entrar de novo, se não entrar agora. Parece que agora vai entrar. Se der certo, beleza. Se não der, vou te pedir para sair e entrar de novo. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ler o currículo dela aqui enquanto ela está entrando ali, ó. A Renata é conselheira executiva no Comitê de Inovação da Associação Brasileira de Recursos Humanos Minas Gerais. Possui mais de 20 anos de experiência na liderança da área de gente e gestão. Está na posição de diretora de gente e gestão da Friopeças. Vou tentar de novo, ó. Estou tentando aqui, uma hora vai dar certo, gente. Vamos torcer todo mundo para dar certo. Né? Porque numa situação dessa, geralmente fica uma pessoa torcendo para dar certo e alguns ali meio que torcendo para dar errado. Vamos torcer todo mundo para dar certo. Vai ser muito legal ter a Renata aqui com a gente. Por enquanto ainda não deu certo. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar chamá-la, viu, Renata? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Vou te mandar aí o convite, Renata. Vamos ver se dá certo assim. Pode ser que não tenha dado certo antes e que agora vai dar certo assim. Bom, a Renata é psicóloga, tem pós-graduação na área de gestão de negócios, gestão de qualidade, com certificação internacional, ambidestria corporativa e gestão de empresas exponenciais. Estudiosa de metodologias direcionadas para a alta performance de pessoas e negócios. Vamos tentar aqui de novo, vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos lá, vai dar certo. Pensamento positivo que vai dar certo. Vamos lá. Uma hora vai dar certo. Vamos lá, vamos pensar positivamente. Vamos lá, só um instante. Continua não aparecendo, vamos insistir. Renato, eu vou te pedir para você sair novamente e entrar de novo. Já me aconteceu isso, da pessoa não conseguir entrar por causa, de repente, de sinal, de posição, e aí a pessoa sai e volta, ela consegue entrar. Enquanto ela tenta entrar, tá, agora vai dar certo. Opa, agora deu certo. Eu só não falei aqui, gente, que a Renata se define como lifelong learning. Certo, Renata? Clarito. Gente, obrigada pelas vibrações aí. Conseguimos entrar, hein? Coisa boa. Só que eu vou ter que pedir a paciência, porque eu tive que entrar pela 4G. Pedimos Pai de Santo aqui, o povo acendeu vela, deu certo. Então, seja muito bem-vinda. É uma honra e um grande prazer recebê-la no Radar na Carreira, Renata. Obrigada, pessoal. Bom ver os rostinhos aí. Tô vendo os rostinhos, os amigos, né? Marco Paulo, tô vendo o rostinho aí de algumas pessoas da minha equipe, de pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Que delícia reencontrar, que delícia te ver, Edson. Muito feliz, viu? De ter essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre carreira. Prazer é meu, eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito legal e que o público vai gostar muito. Agora, Renata, eu gosto de quebrar muito o protocolo. Eu não gosto de fazer igual novela, filme, que o povo deixa a parte melhor para o final. Eu gosto de chegar já de cara, já perguntando sobre o mais importante. Eu queria saber, você está feliz no seu momento profissional? Está satisfeita? Se sente realizada hoje? Essa é a primeira coisa que eu quero saber de você, para que a gente comece a conversar. Gente, é muito legal que a gente pensa assim, o que é felicidade e o que é sucesso, né? Para cada um tem uma ideia.
Eu me sinto hoje muito feliz com a minha escolha profissional, com a minha carreira. Mas e a minha satisfação, a minha sensação de realização, ela é renovada a partir dos resultados que eu vou alcançando. Então, eu tenho aquela história de planejar minha carreira, fatiar, e a cada conquista, a cada ponto que eu vejo que eu estou me aproximando da pessoa, da profissional que eu quero ser, eu acho que isso vai renovando a minha energia, vai renovando a minha satisfação. Porque eu vejo que a satisfação, né, essa realização, ela é um estado de espírito. É Deus Muito dentro da legal gente, isso. né? Tem entusiasmo, fala que é Deus dentro da gente. Com certeza, muito legal. Eu vi hoje um vídeo desses TikTok do Instagram, de uma psicóloga falando que quando você faz aquilo que é o seu propósito, o mundo faz com que aquela coisa aconteça. Em algum momento aquilo vai chegar até você. Vai chegar. Você tem que fazer a sua parte, mas aquilo vai chegar. Agora, eu queria, só para que as pessoas entendam, que assim, uma coisa é a gente trazer alguém que está num nível hierárquico alto, num nível diferenciado e tudo. Agora, é legal a gente contar um pouco de história. Né? Nós nos conhecemos lá em 2008, 2009. Eu trabalhava na época na RM Sistemas, prestando serviço, né, para a empresa que você trabalhava, você era coordenadora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele período. Quem era a Renata, né? Quais expectativas que a Renata tinha, se já existia essa coisa de se planejar, de se organizar. Como é que era lá atrás, Renata? Na época, eu trabalhava numa empresa, né, do segmento de mineração de ouro, então eu respondia só pelas áreas de RH. Eu respondia pela atração, seleção, educação corporativa. Te conheci na época implantando um super projeto de gestão de competências, todo informatizado para toda a empresa. Então, foi um projeto longo, ficamos juntos, né, durante aí mais de um ano. E depois disso, a gente continuou essa amizade. Mas na hora que a gente fala de objetivo de carreira, ele foi despertado, você falou um pouco de propósito, né? Ele foi despertado na adolescência, Edson. Eu sempre me interessei pela história de grandes líderes, então na juventude eu tinha aquela mania de ficar mapeando, sabe, as características, identificando as motivações, a marca, os resultados que os líderes deixavam na história. E aí, com os anos, eu observei que os valores, toda vez que você tinha o valor alinhado com a prática, eles construíam um legado, sabe? Eles deixavam um legado para a humanidade. Então, imagina, aí naquela história, quando você fala de propósito, né, eu imaginava assim, e se os líderes utilizassem na sua prática os valores mais nobres, o que tem melhor no coração? E aí eu imagine esse comportamento escalado, e aí norteada por esse sonho, né, esse sonho idealista, eu escolhi a psicologia e naquele momento, na mineração, eu estava num caminho de especialista, eu estava num caminho com viés técnico, porque eu acreditava que a gente modificava, né? Acredito ainda, que a transformação ela acontecia pela educação, continuo acreditando. Só que aí em 2012, eu tive um gerente RH, o Marco Aurélio Serafim, hoje ele é gerente RH da Cargill, que foi um marco na minha história. Na época, na minha avaliação de desempenho, ele falou assim, Rê, se você quiser escalar o impacto que você gera nas pessoas, você vai precisar assumir um cargo de liderança. Você vai precisar pensar na sua carreira, sair de uma liderança técnica e ir para uma liderança, uma alta gestão. Aquilo me deu um frio na barriga, me deu aquela sensação, o que eu vou fazer? Eu construí, planejei tudo com viés técnico. Só que aí, quando eu fui fazer olhar para a minha carreira, né, fazer essa reflexão, eu conversei com várias pessoas, uma delas foi você, e olha que o Edson nem era mentor, hein, gente? Conversamos lá no shopping, e aí, assim,
partir dessa reflexão, eu comecei a compreender. Eu comecei a investir forte no meu autoconhecimento. Por quê? Eu não tinha maturidade para ser líder, assim, de pessoas, de grandes grupos, para fazer essa transformação. E aí eu comecei a investir nesse autoconhecimento, mas sempre respondendo. Essa mudança vai me aproximar ou me afastar dos meus sonhos? Aí quando você fala de propósito, né? Da pessoa, da profissional que eu quero ser. Então, ou seja, a minha história, ela mostra como que os valores, os sonhos determinam as nossas escolhas e como que eles direcionam, né, a gente? Legal, você me dá até nessa hora aí, então, a oportunidade de falar uma coisa que eu te falei que eu queria falar isso para o público, eu não posso deixar de falar. Desde que eu pensei em criar o Radar na Carreira, eu já tinha vontade de fazer essa live para poder, inclusive, ter a oportunidade de falar sobre isso. Né? Eu venho de uma área de RH também, trabalhei como gestor de RH durante muito tempo, e uma das pessoas que me estimulou a redirecionar minha carreira para a área de gestão de carreiras foi você. Por Nossa, quê? que honra! Mas é verdade, porque teve uma época na minha vida que muitas pessoas me procuravam pedindo orientação como se eu fosse alguém habilitado a orientá-las. Mas o que eu hoje analiso é que as pessoas viam o profissional que cuidava de números, que cuidava de competências, que cuidava de gestão e que de alguma forma já estava ali, né? Então, isso foi muito motivador para mim. Na época, a fala da Viviane Germa foi uma que falou muito também comigo sobre isso. O Alex Simonetti também foi um que falou muito comigo sobre isso. São pessoas que em alguns momentos apareceram e vieram meio que me mostrando para qual caminho eu deveria seguir. Isso é muito legal. Quero te agradecer de público, porque isso faz parte, né? Você faz parte dessa história, não tem como negar. Nossa, gente, que honra, hein? E olha que na época ele não quis ser meu mentor, hein, gente? Ele virou e falou assim: eu sou seu amigo, quando você precisar de mim, eu sento com você. E a gente conversa e redireciona. Com certeza, eu lembro. Você queria isso? Eu falei, não, eu não faço, não. Eu faço só com amigos, só com parentes, só com pessoas próximas. Né? E é assim, e essa coisa informal, eu não queria formalizar isso. Você vê como é que as coisas mudam, né? Mas muito legal. Me conta uma coisa. Você falou que começou desde pequeno. Né? Como é que foi esse caminho? Você criou um trajeto exato? Como é que foi exatamente essa programação a partir do momento que esse gerente falou, você tem que ir para outra área? Como é que foi essa mudança? O que aconteceu ali? Olha, não foi algo rápido, tá? Porque a partir do momento que ele fez essa intervenção, comecei a refletir se isso fazia sentido ou não. O quanto isso, o que eu precisava trabalhar no meu perfil, nas minhas habilidades, né? E aí, na realidade, o que fez diferença? O que fez muita diferença na minha carreira? Eu sempre vinculei ao propósito, sabe? Eu sempre fiquei analisando aonde eu quero chegar. E aí eu comecei a conectar o resultado das minhas áreas com o resultado do negócio, investir no meu autodesenvolvimento, no meu autoconhecimento. E aí, a partir do momento que eu me senti, eu aproveitei. Então, dentro dessa intervenção, até a minha virada de carreira, eu tive 2 anos de preparação. Onde primeiro eu mudei aonde eu estava, eu trabalhei o meu autoconhecimento, a minha segurança, e aí eu tive a oportunidade de assumir na empresa que eu estava, a gerência. Eu não me senti preparada. Então, e aí eu dei. Só que na hora que eu não me senti preparada e eu neguei, eu virei e falei assim: agora eu tenho que buscar um caminho, porque eu cortei as minhas perspectivas hoje de crescimento dentro da empresa. E aí eu fui pensar onde que eu fui mais feliz, né? Aonde das minhas experiências, aonde eu tinha uma maior facilidade, porque na época eu tinha uma questão com erro, eu vim de um caminho especialista, de um caminho técnico. E aí eu peguei e comecei a olhar tive um convite
para participar de um processo no qual eu ia assumir uma gerência de RH dentro de um segmento de varejo, que era um segmento onde eu tinha assim, tido muito sucesso, que eu tinha sido muito feliz. E aí, nessa história, eu pedi demissão da mineração, então tive coragem, que eu tive que pedir demissão. Eu tinha 8 anos de empresa, e nessa história eu peguei e fui recomeçar. Então, eu contratei, né? Essa construção não foi fácil, porque eu precisava de ter muita clareza do meu motivo, do meu propósito, muita humildade e muita coragem. Por quê? Eu estava indo para um outro segmento, então eu precisava aprender, precisava desaprender, porque o mindset é diferente, e ainda precisava reaprender o que era ser gerente. E aí vem muita resiliência, um alto investimento no meu desenvolvimento pessoal e profissional, contar com parceiros. Então, na época a mentoria ela não era tão fácil de você conseguir mentores. Então, além dos mentores, eu busquei profissionais que me ajudaram. E eu contratei, na época, uma mentoria para me acompanhar em toda essa transição. Então, eu utilizei o coaching de carreira antes da transição. Então, eu contratei, fiquei de 2013 para 2014. E depois que eu entrei nessa posição para gerência, eu contratei uma mentoria. Isso fez muita diferença. Até hoje eu faço mentoria. Por quê? Eu amadureci. Eu precisei mudar o meu mindset de indústria para varejo. Eu compreendi que os resultados financeiros ali, eles eram essenciais para as empresas valorizarem as pessoas. E aí, com isso, com o objetivo de transformar o sonho em realidade, a gente foi fazendo acontecer. Tá bom, vamos lá. Eu quero explorar um pouco mais isso, Renata. Só que eu quero ver quem está aqui com a gente. Já tem uma galera aqui já fazendo comentários, já falando, e eu quero ver quem está aqui com a gente. Né? Então, está aqui com a gente o Átila. O Átila é um profissional que eu estou trabalhando com ele para que a gente construa um projeto de carreira muito bacana. Está aqui a Sabrina Rambaldi. Sabrina, grande abraço, obrigado por estar conosco. Conversei com ela hoje à tarde, profissional de RH que vai crescer muito também. Está aqui a Bárbara Braga, grande abraço, a Bárbara da Friopeças aí, né, provavelmente. Está aqui o Paulo Eduardo, BSBBH, obrigado por estar conosco. Está aqui a FV Rosa Enge, obrigado por estar conosco, grande abraço. Está aqui a Josi Pacheco. Josi, beijo no coração, está sempre participando com a gente, muito bacana. Está aqui também, eu não vou falar o nome de todo mundo de uma vez, não, porque tem gente demais aqui hoje, tá? Está aqui o Felipe J. Goulart, a Isabela M. Torres, está aqui o Ronildo Oliveira, o Ronildo sempre participa, grande abraço, obrigado a todos. Está aqui a Flávia Siqueira Guedes, obrigado por estar conosco, Flávia. Está aqui a Giovana, beijo no coração, grande abraço, obrigado, está sempre conosco também. Está aqui a Amanda Dias Ferreira, está aqui a Miriam AV, está aqui a Rosa Paula Rosângela, beijo no coração, obrigado por estar conosco. Eu quero falar com você que está nos assistindo. Tá? Vocês já tiveram uma ideia, já viram o quanto vai ser importante essa live, o quanto essa pessoa, Renata, é importante, quando ela vai poder contribuir. Então eu quero te fazer um pedido. Entra embaixo, tem um aviãozinho embaixo aí, se você clicar em cima dele, ele vai te permitir lá no direct e convidar pessoas para virem assistir aqui com a gente. Convida essas pessoas, elas vão poder assistir a live, vão poder participar, vão poder fazer perguntas. E aí eu quero até já deixar aberto para você também fazer perguntas. Coloca aí nos comentários. Essa live fica gravada, a pessoa pode assistir depois, tudo bem. Você pode voltar e assistir. Só que estar aqui presente, você pega o calor humano do trabalho e você tem a oportunidade de fazer perguntas. E é muito legal quando isso acontece. Né? Deixa eu ver se tem perguntas aqui já. Tem muita gente fazendo comentários. Né? Vou passar para frente, eu vou deixar para falar dos comentários no final. Se tivesse alguma pergunta aqui, já iria abrir perguntas. Edson, eu posso registrar só a presença de algumas pessoas muito especiais? Lógico, por favor. Olha aqui, minha mãe está presente, a Célia,
Marco Paulo, nossa equipe, o pessoal da Exclusive, que é um super parceiro, liderar o pessoal, né, na figura do Tito, o pessoal da BRH, então, beijo grande. E que orgulho, né, ter a minha mãe aí, e como os Pô, nossos sua mãe pais. tá aqui? Tá Quem é aí, sua mãe? Como Célia. é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Célia, Célia? é, Dona ô, Célia, parabéns, só tem uma filha brilhante, viu? Parabéns, fantástico. ô, Edson, e aí a presença da minha mãe me fez lembrar o como a nossa história, o como os valores que a gente constrói na infância fazem a diferença nas pessoas que nós somos. Então, Sim. eu vejo assim, do meu pai eu aprendi a disciplina, eu aprendi a lidar com a regra, a rigidez, e com a minha mãe eu aprendi a leveza, né? O gosto pelas artes, e isso me transformou uma pessoa, me fez ser uma pessoa que teve que lidar muito com a diversidade. E o quanto isso foi Que importante legal. para poder me achar, me encontrar nessa base do equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que é um convite que eu faço para cada um se conectar com a sua história, pensar nos seus pais e pensar assim, quais são os principais valores? Porque na hora que a gente fala de propósito, fica tão distante, mas na hora que a gente lembra dos nossos pais, o que nós aprendemos com os nossos pais, né, ou com as pessoas que fizeram parte da nossa formação, o quanto isso determina as nossas escolhas, a pessoa que nós somos hoje. Que dica fantástica essa, viu? Fantástica. Descubra seus propósitos através dos valores que seus pais lhes passaram. Fantástico. Me conta uma coisa. Você já imaginava chegar onde chegou? Isso fazia parte da sua expectativa, do seu projeto? Não, não fazia. Porque eu sempre fiz meu plano de carreira pensando qual o impacto que eu queria fazer nas pessoas. O que eu queria? Trazer os valores, sabe, do amor, os valores da solidariedade, do amor consigo, porque eu sempre acreditei que na hora que as pessoas tivessem exercendo a sua melhor versão, com respeito, com colaboração, elas seriam elas construiriam um mundo melhor. Então, eu não tenho filhos. Eu acho que o legado que eu quero deixar para a vida, né? O meu presidente brinca assim, ele fala assim, se vivencie o seu propósito. Isso é muito interessante, porque o legado que eu quero deixar para a vida é plantar uma sementinha para a construção de um mundo melhor. E como que a gente planta essa semente? Através dos valores. Sim. Só e aí eu imaginei num primeiro momento ir para uma carreira de especialista. Depois, naquele sonho, eu vi que para escalar aquele sonho, para impactar um maior número de pessoas, eu precisava ir para a carreira de gestão. E aí me preparei para essa carreira de gestão. Depois eu tive que entender que a minha formação em psicologia, que eu precisava que toda vez que a gente elevasse a performance, a prosperidade da empresa, a gente puxava as pessoas, a gente teria verba para investir nas pessoas. Quando eu percebi isso, eu comecei a estudar metodologias que elevavam a performance das pessoas, das empresas. Aí aprendi a entender os números que faziam diferença no negócio, e aí comprovei mesmo, tá? Por meio de MVPs, por meio de resultados de equipes que não estavam dando resultado, que quando as pessoas trabalham na sua essência, na sua melhor versão, o esforço reduz. E aí os resultados são potencializados. E aí a gente tem uma relação de ganha-ganha. Inclusive, aí eu escrevi, formalizei esses cases, se recebemos aí o prêmio Ser Humano, tivemos algumas premiações. Muito legal isso. Agora me fala uma coisa, a gente fala assim, falando agora, fica parecendo que o caminho foi todo maravilhoso, tudo deu certo, tudo caminhou de forma perfeita. Né? Eu queria que você falasse sobre erros, coisas que não deram certo, algum tipo de decisão que você possa ter tomado, que possa não ter surtido aquele efeito que você esperava. O que aconteceu no caminho que não deu certo? E diante daquilo que não deu certo, como você reagiu? Como se reorganizar? Uhum. Então, por exemplo, vamos pensar na mineração, que a gente falou um pouquinho de mineração. Quando eu descobri que eu teria que ir para
que eu gostaria, né, que assim, para eu alcançar o resultado que eu queria, eu teria que ir para uma carreira executiva. Eu tive a oportunidade de assumir a gerência na mineração, onde eu já conhecia o negócio, eu já conhecia todo o processo, e eu não tive coragem. Eu tive medo, eu não me achei capaz de enfrentar aquele resultado. E aí, num determinado momento, e olha que eu já estava me preparando há um ano para conseguir. E na hora me veio aqueles sabotadores e eu não me achei qualificada, boa o bastante. Né? E aí, nessa história, ao invés de enfrentar, eu fiquei com medo. Quando eu fiquei com medo, ali eu comecei a entrar num caminho de autocobrança, sabe? De tristeza por não ter dado conta. E eu Deixa eu demorei um entender pouquinho para isso. virar a Deixa eu chave. entender isso. Porque esse ponto é importante para o público que a gente fala aqui. Você falou, você ficou com medo. Você não se achava pronta para aquele desafio. Mas o que era estar pronta naquele momento? O que você achava que faltava? Você sabe aquela síndrome do impostor que chegou Sim, ali? Né? Eu lembro que a pessoa que comentou comigo, na época era até um consultor, ele virou e falou, não, Rê, você vai aprender. É achar que eu tinha que estar 100% pronta. É não aceitar que eu podia errar. É um excesso de perfeccionismo. sim. E aí, nessa história, eu não aceitei o convite. Eu acho que foi um erro. Mas era o que eu dava conta naquele momento, sabe? E aí eu tive que me reinventar. Primeiro me perdoar, porque eu fiz todo um caminho para dar conta. Na hora que chegou, eu não tive coragem de assumir. Eu recuei. Então, primeiro, assim, eu tive que fazer um processo de auto-perdão, né? E depois que eu fiz esse auto-perdão, eu fui pensar assim, onde eu fui feliz? Aonde eu posso errar, acertar? E aí eu fui reconstruir a minha história num outro segmento, numa outra área. Tá, mas você acha que se você tivesse aceitado, vamos fazer um exercício de, de suposição aqui. Se você tivesse aceitado, qual que seria a grande dificuldade que seria enfrentar ali? Tinha Eu uma acho, grande dificuldade para ser enfrentada? eu acho que eram as relações de poder, né? Era questão de... As atividades eu já sabia o que precisava ser feito. Mas é aquela história, né? Você sabe aquela cabeça que quando a gente sai do caminho especialista, vai para o caminho generalista, aquela questão de lidar com erro? Na época foi isso que pegou para mim. Sim. Eu tinha medo de errar, porque eu trabalhei muito tempo no caminho especialista, né? Muito exato. E aí, você sabe aquela capa de Mulher Maravilha? E vamos colocar essa capa e vamos, né? Resolver todos os problemas. Então, eu tinha um pouco desse entendimento. E, na realidade, Sim. na hora que eu fui para a prática, né, em um outro segmento, eu percebi que o resultado é de todos e que a gente pode errar. E aí, isso me transformou numa líder que passou a aceitar, olhar com mais amor sobre a respeito da vulnerabilidade. Muito legal isso. Deixa eu só sintetizar isso para o público que está nos assistindo, tentar traduzir isso. Quanto que isso é importante, Renata? Você está falando que num determinado momento da sua carreira, você se deparou com um desafio que você achava que você não dava conta, você teve que sair dali e se refazer em outro ambiente, e no outro ambiente você percebeu que aquele bicho não era tão feio, né? Não era tão monstruoso assim, igual você imaginava antes. E percebeu que é possível ser frágil, é possível errar, é possível aprender fazendo.
né? Como é que é esse sentimento de saber que você não está 100% pronta? Ou que você tem que encarar mesmo não estando 100% pronta? Como é que é isso? Na realidade, assim, como aprendizado desse momento, eu sempre tive uma autocobrança muito forte, né? E eu sempre puxei uma régua muito alta. E a caminhada poderia ser mais leve, sabe? Então, eu acho que, às vezes, a gente precisa tirar a capa de super-herói e usar a nossa vulnerabilidade a nosso favor. E mudar o mindset. Sabe aquele mindset rígido de eu não posso errar, de zona ali, né, de De conforto, né? autocobrança extrema, né? De cobrança extrema, para o mindset de crescimento, que se a gente quer propor algo novo, se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade, né? E contar com as parcerias e formar a nossa equipe com todos os aspectos que nós não somos bons, porque ninguém é perfeito, ninguém é bom em tudo. Então, eu acho que... Então, aí vem uma questão crucial. Então, a partir disso, qual é a sensação, Renata, que você teve na hora que você sentiu que podia ser diferente? Que você viu que você superou aquela barreira? Qual que é a sensação nessa hora? Eu acho que é uma sensação de liberdade. Ou seja, eu acho que quando você fala assim, o maior desafio que a gente tem nessa caminhada é a autotransformação. Porque a gente precisa lidar com os nossos laboratórios, a gente precisa ressignificar os erros, precisa lidar com as nossas frustrações e transformar em lições aprendidas, né? Para seguir em frente, com o coração tranquilo, mas entendendo que você fez o melhor possível naquele momento. E essa maturidade, ela nos traz liberdade de sermos quem somos. Eu acho que é algo que eu tento sempre convidar a minha equipe. Não tem que ser perfeito, que a gente precisa trabalhar a equipe, trabalhar o grupo, trabalhar o coletivo. Né? O todo é sempre maior que as partes, que a soma das partes. Então, assim... eu acredito, por isso que eu acho que algo que eu não fico, que eu invisto hoje, né? Mais de 10% do meu salário, durante todo esse período, ele é investido em autodesenvolvimento e autogestão. E gestão das emoções, porque eu acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer. Que eu acho que isso que traz a nossa segurança interna, sabe? Porque muitas vezes eu acho que o sucesso, ele está no coração tranquilo. De sermos as pessoas que nós somos, de ter a coerência do discurso com a prática e aceitarmos que a gente erra, que a gente falha, mas que o importante é o que eu aprendi com isso e olhar para frente. Muito legal. Deixa eu ver aqui, que tem um monte de gente fazendo comentários ali, deixa eu ler os comentários, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, para que a gente possa dar voz para quem está participando com a gente, que é muito legal ter esse público aqui, para a gente poder falar com eles. Está aqui a Miriam AV, o Ronildo falando ao vivo até na Globo dá problema. Nós vimos que é problema no início, né? Está aqui o Fábio Júnior Pacheco, obrigado por estar conosco aqui. MPCMJRR está aqui com a gente, batendo palminhas ali. MPCMJRR, você conhece? Conhece? Grande abraço para ele. Marco Pascarenhas, nosso amigo. Bacana. Exclusivo Seguros. Está aqui Cris Matias, consultoria, grande abraço, obrigado por estar conosco. Está aqui a Neiva Chuvarce. Gente, a Neiva, beijo no coração. Minha ex-colega de período de faculdade, quantos anos não a vejo. Que bom te receber aqui no Radar, Neiva. Grande abraço. Claudinei, grande abraço, obrigado por estar conosco. Patrícia Costa está aqui com a gente. Está aqui Vinícius Granatos, obrigado por estar conosco. Está aqui a Linéia Velar Pilates, obrigado. A Exclusive Seguros, obrigado por estar conosco. Todos os perfis que aparecem aqui, que são de pessoa jurídica, eu sempre sugiro que as pessoas conheçam, que vão até lá, porque quem se dedica segunda-feira, às 8 horas da noite,
a falar sobre carreira, a gente está preocupado com o seu negócio. Então, entra lá no Exclusivo Seguro, gente. Vale a pena. AFV Rosa Enge, obrigado por estar conosco. Iamaro, Linha Pilar, já falei, Exclusive. Poliana, como é que é? Poliana Silvério e R. Peixoto também entraram. Pode curvê-lo. O Felipe Goulart. Depois a Ana Olive Santos. Deixa eu ver quem mais aqui para frente. O Vinícius aqui te mandando um abraço, falando bom te ver. A Josi falando que ela adorou o fatiar. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse formato do seu planejamento de carreira, tá? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só ver quem mais está aqui. A Gláucia Pinheiro, o Bar Dona Zezé, beijo no coração, está sempre participando com a gente. Gustavo Coelho, William Giovanni, Graciane Aguiar, Carmichael Ferreira, sempre participa também. Grande abraço a todos. Está aqui o Renato Ciaglia, grande abraço. Obrigado por estar conosco. A Patrícia Costa, eu trabalhei na mineradora com a Renata, grande exemplo. Depois, Bruno Souza Max, está com a gente também. O Tito Borges, grande abraço, meu amigo, já esteve aqui no radar com a gente. E por aí vai, depois eu volto para ler mais aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Aqui a Flávia falando, foi maravilhoso, posso dizer porque fui do time nessa época. Provavelmente já está falando de algum lugar por onde você passou. A Flávia Siqueira Guedes. O Renato Montijo Santos também já esteve aqui com a gente, profissional fantástico. E por aí vai, depois eu volto para ler mais aqui. Agora eu queria entrar um pouquinho nessa coisa do seu planejamento de carreira. Você falou do fatiar, você falou que fez lá atrás, que procurou um mentor, uma mentora. Eu queria que você detalhasse um pouco mais esse planejamento. Como é que é isso? Como é que é a questão que você me falou, negócio de agenda, de controle? Como é que você se organiza? Eu queria que você detalhasse um pouco disso para as pessoas entenderem como é se planejar. Uhum. Entendeu? Para entenderem como é se organizar para poder crescer profissionalmente. Primeiro ponto, eu tenho que ter clareza do que me motiva na minha história. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa história, se conectar com ela e entender, assim, o que é importante para mim. O que eu não abro mão, o que eu abro, que eu estou disposta a flexibilizar. Quais são os valores que eu não abro mão? A partir daí, eu faço geralmente eu faço anualmente e vou revisitando para os próximos 3 anos. Então, eu olho ali, o que eu estou buscando? Eu olho o meu perfil, os meus desafios daquele ano, eu divido a minha agenda, a partir desses desafios, eu coloco as principais ações e vou monitorando, igual a gente faz na empresa, de N1, N2, N3, você faz os rituais de gestão, eu vou tendo rituais comigo. E eu coloco na minha agenda. Então, por exemplo, eu olhei para a minha energia e descobri assim, olha, o meu ritmo, ele é puxado, eu acordo muito cedo. Então, eu sou a pessoa da madrugada, eu acordo 5 horas da manhã. Então, tudo que é pessoal, eu faço de manhã. Tudo que é. Então, eu estudo de manhã, eu vou para a academia de manhã e eu começo a estudar às 5 horas da manhã. 6h30, eu vou para a academia. Porque a gente primeiro precisa cuidar do corpo. Porque se a gente não tiver a nossa energia, o nosso corpo bem, não adianta, a gente não vai ter energia para trabalhar. Então, primeiro eu cuido desses 2 pontos como prioritário. Eu aproveito os horários de almoço para poder pegar as coisas que eu preciso fazer. Então, por exemplo, 2 dias eu faço, um dia eu faço massagem, outro dia eu faço unha, e 3 dias eu almoço com as pessoas que eu gosto. Então, eu pego e cuido ali de fazer coisas que me dão prazer no horário de almoço. E à noite, segunda eu faço mentoria, geralmente, terça eu faço terapia, quinta, eu dedico a um trabalho voluntário e quarta e sexta eu tenho disponível
para o meu marido. E final de semana eu dedico à minha família. Então, acaba que eu faço uma agenda para tudo, porque o dia a dia é muito corrido. E se a gente não pegar, fatiar tudo que a gente precisa, definir ali em ações e acompanhar essas ações, não é, a tendência da gente não alcançar é muito, né? É alta. Então, e uma vez por mês, o meu mentor olha para o meu, eu discuto com ele o meu planejamento. O quanto isso está me aproximando à pessoa, a profissional que eu quero ser. Muito legal isso. E dá para se perceber que existe uma rotina no qual você precisa se disciplinar, né? Então, é uma coisa que eu falo muito com os profissionais que eu assessoro, que eles precisam dedicar, no mínimo, 1 hora por dia ao seu projeto pessoal. Não interessa o que ele vai fazer com o resto das outras horas. Você está trabalhando, você não está? 1 hora por dia ele tem que se dedicar ao seu projeto. Senão, não tem jeito. Ele precisa de ter algum mínimo de disciplina, um mínimo de rotina, de programa pré-concebido. E, por exemplo, como eu... E assim eu faço no trabalho também. Então, por exemplo, minhas metas empresariais. Como que eu cuido do presente e do futuro? Sempre na segunda-feira, na terça, eu cuido tudo que é presente. Sexta-feira, geralmente, eu deixo livre para cuidar tudo que é futuro. Desenvolvimento da equipe. E assim eu faço também na minha rotina de trabalho. Muito legal. Falando em futuro, perspectivas de futuro. Eu queria primeiro que você falasse sobre o RH, que é a área que você atua. Como é que você vê hoje o futuro do RH? Você que vem se formando, que vem evoluindo, que vem construindo uma carreira, como é que você vê primeiro o futuro do RH? Depois eu queria que você entrasse na sua perspectiva, no seu futuro. Quais planos você tem para o futuro? Eu vejo o RH cada vez mais próspero. Que ele hoje, principalmente, né, com a pandemia, houve uma elevação da percepção que as pessoas estão no centro do negócio. Então, se nós cuidarmos da cultura das pessoas e utilizarmos os dados, né, as plataformas, para trazer uma compreensão das tendências, uma compreensão do comportamento e das pessoas, a gente vai conseguir construir cada vez mais experiências positivas e, consequentemente, termos pessoas mais engajadas, pensarem que querem fazer a diferença no negócio. Então, eu vejo assim, RH é a profissão, trabalhar com RH é a profissão do presente e do futuro. Porque só que a gente precisa também trabalhar cada vez mais a nossa análise crítica. Cada vez mais utilizarmos a tecnologia ao nosso favor e não disputar espaço. Então, eu acho que assim, pensarmos também no nosso... olharmos para o cenário, entendermos o contexto, né, entendermos o futuro do trabalho e pensarmos qual o próximo nível, qual o próximo nível. Isso é pensando nesse processo de evolução e de desenvolvimento nosso, né, nessa caminhada. Hoje, eu fui promovida, né, há quase 2 anos, então... minhas perspectivas, né, de futuro, eu quero consolidar nessa carreira executiva, porque ela é um aprendizado. Então, hoje o meu escopo é grande, né, eu cuido de planejamento estratégico, toda a gestão, então processo, projetos, administrativo, e todos os subsistemas de RH, gestão de mudança, comunicação interna. Então, é um escopo grande. Então, o meu objetivo é construir cada vez mais, consolidar nessa atividade, consolidar nessa liderança e conseguir cada vez mais trazer novas tecnologias, trazer boas reflexões, boas considerações para que a gente consiga trazer a gestão da FreeOPS cada vez mais para a vanguarda. Hoje nós já trabalhamos com o conceito de gamificação, de ambidestria. Ano que vem eu vou para o Vale do Silício para conhecer o que está sendo feito fora,
para trazer essas tecnologias, entender o que a gente pode fazer diferente, como que a gente pode seguir nesse processo de evolução e desenvolvimento. Muito legal. Você falou lá atrás que você não tinha se imaginado onde você está hoje, né? Aí você fez um projeto, você se impôs uma rotina, se disciplinou, cresceu, conquistou, conquistou o sucesso que você tem hoje. Agora, daqui para frente, o que você consegue enxergar lá na frente? Até onde vai isso? Né? Você está falando até da questão empresa, se consolidar na empresa e ajudar a empresa a crescer. Mas até onde vai? Né? Para onde vai caminhar, né, essa carreira que você programa, me reprograma a cada 3 anos? Ok, então, para onde vai? Para qual caminho você está direcionando hoje? O meu objetivo é continuar direcionando, né, a minha carreira como executiva dentro dessa área de gestão, trazendo inovações. Então, eu quero ser reconhecida como uma área, ter cada vez mais a minha área reconhecida, como uma pessoa que traz a inovação, traz métodos e contribui para o resultado. Eu fiz recentemente um curso de administração em empresas exponenciais. E o meu objetivo de vida é trazer essa prosperidade. Eu acho que quando a gente constrói a prosperidade para as pessoas, trazendo essa relação ganha-ganha para a empresa, as coisas, isso para mim é sucesso, sabe? Aquela sensação de missão cumprida, você dormir pensando assim, não, eu fiz o meu melhor, né? O meu melhor possível para esse momento. Então, eu acho que contribuir para o progresso e contribuir para trazer esse progresso pautado em valores éticos, valores humanos, isso para mim é dessa forma que eu me vejo, contribuindo para essa escala. Muito legal. O público que assiste o Radar na Carreira são empresários, são profissionais de RH, profissionais autônomos, tem muitos profissionais em momento de transição de carreira, tá? E aqui a gente está sempre falando sobre assumir a gestão da própria carreira, em felicidade profissional através dessa gestão da própria carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso realmente funciona, se para esse público, o que você falaria, principalmente para quem tá começando, para quem está pensando em crescer, para quem olha hoje para a Renata e fala assim, poxa, eu quero um dia chegar lá. Né? O que você fala para esse público que acompanha o Radar na Carreira? Olha, a chave do sucesso, ele está no simples e está em você, no autoconhecimento. Então, eu acho que escolher as pessoas certas para te apoiar nesse autodesenvolvimento. E o convite é, quando chegar em casa, né, quando eu acabar essa live, eu parar no meu momento de reflexão, conecte com a sua história, pense o que te trouxe toda essa caminhada profissional. O que te motiva a estar nessa posição? E na hora que você chegar no escritório, olha para sua agenda, o meu convite é abrir o seu Outlook. E aí você olha para essa agenda e pensa assim, a sua agenda, ela está refletindo o que realmente é importante para você? As tarefas, as pessoas, a atitude que você está priorizando hoje, elas estão te aproximando ou te afastando da pessoa, do profissional, dos seus objetivos? Então, o convite é, começa a olhar para dentro. A partir do momento, conte com as parcerias, conte com o apoio das pessoas que vão te ajudar. E tempo é vida. E pense sempre assim, o quanto eu estou construindo o meu presente para alcançar o meu futuro. O quanto essas ações, na hora que eu olho
a minha agenda, elas estão contribuindo ou me afastando desse futuro. Então, muito legal. É isso que eu queria deixar para o pessoal, porque eu acho que a melhor gestão que a gente pode fazer é a nossa gestão do tempo, é a nossa autogestão, né? E eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer é em nós. E eu tenho mania de anotar tudo, né? Então, assim, eu garanto que desde que eu formei, eu invisto 10% do meu salário na minha formação. E com certeza ela dá retorno, gente. E aí não é só retorno financeiro, não. Retorno financeiro é com ser cargo, é consequência. Mas é aquele coração tranquilo de falar assim, de você estar coerente com o que você acredita. É a sensação de preenchimento, a conexão com a sua emoção, se você está bem, é que vai te falar se você está indo na direção certa ou não. Nossa, Renato, ó, fantástico, fantástico, fantástico. Você deixou um recado assim para dar uma chacoalhada nas pessoas, para fazer com que parem para pensar, com que reflitam, que entendam, né? Assim, entender a questão do propósito. Eu acho que você trouxe vários elementos aí que nos permitem entender esse propósito. Você vê a quantidade de coraçãozinho subindo aí, né, o quanto que as pessoas estão gostando, né, do que ouviram. Está chegando mais gente. Eu quero, antes de terminar, eu quero voltar lá para ver quem mais está aqui com a gente, porque chegou mais uma galera depois da última vez. Que eu falei, um monte de gente, eu não consegui falar o nome de todo mundo. Né? Tá aqui com a gente a Mari Pimentel, tá aqui com a gente Giovanni William Giovanni, mentoria. Tá aqui com a gente, deixa eu ver quem mais, J. Lopes, participando com a gente, obrigado por estar conosco. Está aqui com a gente Robertinhas RF, obrigado por estar conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. A Bárbara Braga falando, estamos acompanhando tudo. Obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre carreira. Então não posso deixar de falar disso, né? Está aqui Leonardo Napoleão. Leonardo Napoleão, obrigado por estar conosco. Gustavo Coelho. Aqui a AFV Rose, Enge. Muito bacana ver toda essa história. É o alinhamento do propósito, sonhos e realizações. A Patrícia Costa fala, tive o grande privilégio de trabalhar com a Renata. Depois está aqui a Silveira, Alice Silveira, Ariadne Vitória. Deixa eu ver quem mais aqui. Para a gente poder ganhar tempo. O Tito. Obrigado, Renata Santana. Te agradeço. E percebo uma profissional de primeira linha. Parabéns. Claudinei 2312. Essência familiar faz a diferença. Muito legal esse toque da família. Né? A Cris Matias Consultoria. Que gracinha. Parabéns, Célia. Renata realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Você vê o tanto que as pessoas estão gostando da sua fala, tá? A Perona Araújo, obrigado por estar conosco. A Camila Gondim. Camila, grande abraço, obrigado por estar conosco. Está aqui a Cílice AB. Michele Avelar de Souza. Silvia Queiroz. Juliana Canto Pisci, grande abraço. Juliana lá de Sete Lagoas. Não vou conseguir ler o nome de todo mundo hoje. Hoje tem muita gente aqui com a gente. Eu quero deixar um abraço a todos. Peço desculpas se não conseguir ler o nome de todo mundo, porque é uma oportunidade muito ímpar poder escutar questões como onde buscar o propósito, a importância de se organizar, falar sobre criação de rotina, falar sobre erros que, de alguma forma, te levaram para um acerto lá na frente. Então, assim, Renata, quero te agradecer de coração. Eu tenho certeza que que a sua fala veio transformar a visão, a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui e que vão assistir depois. Essa live vai ficar
guardada, fica eternizada aí no Radar na Carreira, para que quem está nos assistindo possa indicar para outras pessoas. Quero te desejar todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que você ainda vai crescer muito. Você é muito dedicada, muito empenhada, muito inteligente. Por isso, merece todo o reconhecimento que tem tido do mercado. Eu acho que quem ganha mais com isso é a Friopeças e os profissionais da Friopeças, não é a Renata, é a Friopeças. Tá? Então, assim, te desejo todo sucesso. Né? Pedir para o povo dar uma salva de corações, só para você ter uma ideia do quanto que gente. a sua fala é importante. Pedir para as pessoas mandarem corações aí, para que a gente possa fechar essa live. E antes de fechar, eu não posso deixar de falar aqui na próxima semana. Depois eu quero que você passe seu contato, tá? Mas antes de fechar, eu quero falar que na próxima semana vai estar aqui com a gente, vai estar aqui o Rafael Cobra. O Rafael é um ex-atleta de remo, profissional reconhecido, que hoje é um palestrante, que fala muito sobre o antifrágil, sobre inspiração, sobre transformação. Vai ser muito legal recebê-lo aqui, trazendo todo esse conteúdo. Ele é aquele cara que chega e transforma o ambiente. Olha a quantidade de corações subindo aí, Renata. Nossa! Olha, Edson, tá imperdível, hein? Semana que vem. E parece que foi programado, porque é uma continuidade dessas reflexões. Vai ser muito legal. A turma vai ter a oportunidade de pensar, anotar e tirar as dúvidas na próxima semana. Que barato. Com certeza. Quero chamar a atenção para o Reels, que eu faço sempre depois da live, um Reels muito bacana. Assistam depois da live, alguns minutinhos depois, que eu ainda vou fazer. Então eu faço questão de fazer depois. Tá? E quero convidar as pessoas para me seguirem também no LinkedIn, quem segue aqui no Radar, para me seguir no LinkedIn, Edson Durão. Também publico muito conteúdo lá. E quero novamente reforçar algo que eu tenho falado para as pessoas. Se preparem para 2023. Todo ano, não interessa quem vai ganhar a eleição, todo primeiro ano de presidência é um ano de alavancagem, é um ano de crescimento. Então, se você deseja crescer, deseja mudar de emprego, deseja uma nova carreira, comece a se preparar agora para aproveitar o ano de 2023, porque vai ser um ano de crescimento. Isso nós temos certeza. Tá bom, Renata? Pessoal, grande abraço. Eu queria que você deixasse um contato seu para as pessoas. Grande abraço, alguém queira te procurar, querem mais informações, por favor, deixa um contato seu aí. Pessoal, qualquer dúvida, se precisarem trocar ideia, tá? Olhem, me procurem no LinkedIn, Renata Santana, RSRH, me enviem lá na mensagem que eu respondo para vocês. E assim, o convite que eu queria deixar para vocês é: olhem para dentro, tenham a coragem e vivam a melhor versão. Tempo é vida, então não desperdicem o tempo e sejam a sua melhor versão. Possível, né? Porque a perfeição não existe. Fantástico, quero agradecer a todos. Essa live correu assim, né? O nosso propósito é 1 hora, nós começamos às 8, já passou das 9, e se deixar a gente fica aqui mais 1 hora, o bate-papo foi muito gostoso, eu tenho certeza que quem nos assistiu também gostou muito, quero agradecer a todos, desculpa que eu não consegui ler os nomes aí, mas continue participando com a gente, assistam as lives, todas as lives antigas estão lá à disposição, eu procuro sempre convidar pessoas do Quilate da Renata, tem sempre lives de muita qualidade, então assistam as outras lives, participem, convidem outras pessoas. O objetivo aqui é realmente agregar valor. É oferecer um pouco da nossa história, oferecer um pouco de conhecimento e ajudar para que as pessoas se transformem. Se transformem, assumam a gestão da própria carreira e sejam felizes profissionalmente. No mais, vem para o Radar na Carreira. Abraço grande. Tchau, tchau. Obrigada, Edson. Abraço. E abraço para a Bárbara, que ficou ajudando aí o tempo todo. Ó, abraço para ela. Aqui, ó, a Bárbara. Aqui, ó. Mostra ela aí. Deixa eu ver a Bárbara aí. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Bárbara. Tchau, tchau, gente.